Então, já está começando a gravação. Na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto de análise combinatória, mas eu vou falar especificamente de combinação. O capítulo que eu vou tratar é o capítulo 23 do módulo 8. Eu coloquei errado no slide. É o capítulo 23 do módulo 8. Então, vamos ver uma situação-problema. Victor foi a uma casa lotérica para fazer um jogo da Mega Sena. Isso daí é comum, né? Jogo de Mega Sena, ver a combinação, quantas combinações. Ele nunca deixa de fazer a sua aposta. Só que o que ele não sabe exatamente é onde ele está pisando, pois ele não tem ideia de quantas combinações possíveis um cartão pode ter. E você? Você sabe quantas combinações possíveis de jogos de Mega Sena existem? Então, primeiro a gente tem que saber o que é a combinação. Combinação é um tipo de grupamento que a gente usa em análise combinatória. No sorteio da Mega Sena, por exemplo, é uma combinação de dezenas. É uma combinação de 6 dezenas. Então, por exemplo, podem ser sorteados a dezena 14, 37, 02, 51, 17 e 29, 28. Então, isso é uma combinação. Outra combinação: 37, 28, 14, 17, 02 e 51. Não tem os mesmos números essas duas combinações? Tem os mesmos números. A ordem é diferente. Num sorteio, se sair esta ordem ou se sair esta ordem, não significa a mesma combinação? Significa. Então, numa combinação, a gente tem os mesmos elementos e a gente considera como sendo a mesma combinação, mesmo tendo variação na ordem do sorteio. Então, a ordem do sorteio da Mega Sena, ela não interfere no resultado final, que vai dar a mesma combinação. Então, a análise combinatória, ela tem a finalidade do estudo de diversos tipos de grupamento. Então, a gente vai ter grupamentos em que importa a ordem e grupamentos em que não importa a ordem. Então, hoje, a gente vai estudar o grupamento que não importa a ordem, que é a combinação. Então, a gente tem permutação simples, que é quando a gente tem, por exemplo, uma palavra e a gente quer embaralhar todas as letras dessa palavra, importa a ordem. A gente tem um grupo de pessoas numa fila, a gente quer embaralhar essas pessoas, também importa a ordem. E a gente está tratando de todos os elementos. A gente tem o arranjo simples, que é de um grupo grande, a gente seleciona uma certa quantidade de pessoas ou de objetos e importa a ordem. E a gente vai ter a combinação, que é de um grupo grande, a gente vai selecionar um certo número de elementos e não importa a ordem. Então, a análise combinatória propõe pesquisar as regras que permitem formar todos os grupamentos e calcular esse número. Por exemplo, de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar-se num banco de um carro, sendo o banco do motorista, o do passageiro do lado e os 3 de trás. Então, nesse daqui eu vou fazer permutação. Eu estou trabalhando com todo mundo do grupo. Quantas sequências diferentes são possíveis para se assistir 3 filmes selecionados
lista de 5 filmes. Então, de 5, eu vou selecionar 3. E eles têm uma ordem. Então, é arranjo. E agora, a gente vai ver o que é combinação. Então, nas resoluções de problemas de análise combinatória, em particular, nas combinações, os objetos que vão ser denotados pelas letras A, B, C, D e etc., ou por meio de índices A1, A2, A3, A4, por aí vai. Obviamente, o mais importante na realização dos cálculos, ele é o número de objetos em si, e não a ordem deles. Então, admitindo-se um conjunto de N objetos e quer se extrair um certo subconjunto de P desses objetos, onde P é menor que N, então a gente vai chamar esse grupamento de P elementos em N elementos. Por exemplo, um júri ele é formado por 7 pessoas selecionadas num grupo de 21 pessoas. Nesse caso, o grupamento ele é de 7 em 21. E não importa a ordem das pessoas, porque todas elas têm o mesmo grau de importância. Então, chama-se combinação simples de N elementos, e a gente fala assim, N elementos tomados P a P, com P menor que N, o grupamento formado de P elementos que se diferem entre si, apenas, mas não tem uma ordem. Disse ainda, denomina-se combinação de N elementos tomados P a P, os diferentes conjuntos que podemos ter com P elementos. A gente vai representar assim, ó, combinação de N, P a P, ou combinação com P em cima, que é a quantidade de elementos que eu tomo, e o N, que é a quantidade total, ou entre parênteses, NP. Cada livro, cada apostila tem uma forma diferente. A apostila da FTD usa essa nomenclatura aqui, que é a combinação dos N elementos e P é a quantidade que eu vou selecionar desses elementos. E a fórmula da combinação? A fórmula da combinação, ela parece com a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo não tem esse pezinho aqui. A fórmula da combinação tem. Eu tiro todas as ordens. Então, eu tenho que dividir por P fatorial. Então, eu leio essa expressão da seguinte forma. Combinação de N P a P é N fatorial sobre P fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrando, o que é o fatorial? O fatorial é o número vezes todos os seus antecessores, né? Então, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a gente tem por definição que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Então, vamos ver alguns exemplos. Um garoto gostaria de convidar 7 amigos para o acampamento. Porém, só há lugar para 4 amigos na barraca. Calcule de quantas maneiras o garoto pode escolher 4 amigos entre os 7. Então, esse problema, ele é um problema de combinação, porque não importa a ordem dos 4 amigos. Então, o que eu vou fazer? Dos 7, eu vou selecionar 4. Então, pela forma, vai ficar 7 fatorial
dividido por 4 fatorial, vezes 7 menos 4 fatorial. Repara que eu sempre coloco aqui o número maior e o número menor, ou seja, o número total e o número que eu quero selecionar. Então, vai ficar 7 fatorial, 4 fatorial, vezes 3 fatorial. Lembra que aqui em cima sempre vai chegar um número que eu posso cancelar com o daqui de baixo. Por quê? Porque o número do numerador ele é sempre maior do que o número que aparece no denominador. Então, necessariamente, em cima vai ter um número que eu posso parar o meu fatorial, porque eu vou cancelar. Então, 7 vai ser 7 vezes 6 vezes 5, aí ficaria 4, 3, 2, 1. Só que eu posso aqui escrever somente o 4. Por quê? Porque embaixo eu já tenho 4. Então, eu sei que eu vou cancelar. Agora, 4, 7 menos 4 vai ser 3. Então, vai ficar 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 7 vezes 6 vezes 5 é 210. 4 eu cortei aqui, ó. 4 com 4. Dá para ver que está cortadinho, né? E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, combinação de 7, 4 a 4, 210 sobre 6, que é 35. Então, há 35 maneiras de eu selecionar 4 amigos dentre os 7 amigos. Vamos ver um outro exemplo. Os 32 alunos de uma classe devem ser separados, devem fazer trabalhos em equipe de 4 pessoas. Há 20 garotas e 12 garotos. Quantas equipes podem ser formadas? Se não houver restrição de sexo, ou seja, dos 32 alunos, eu tenho que selecionar 4. Como é que eu ia fazer esse exercício? Então, primeiro caso, dos 32, eu vou selecionar 4. 32 menos 4 dá 28. Então, aqui, como 32 é um número grande, eu iria fazer 32 vezes 31, vezes 30, vezes 29, 28, 27, 26. Dá muito trabalho. Então, eu sei que eu posso sempre simplificar. Então, eu vou parar aqui no número do fatorial de baixo. Então, vai ficar 32 vezes 31, vezes 30, vezes 29, vezes 28, que eu sei que eu vou cancelar com 28 de baixo. E aqui vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você pode perguntar assim, ué, professora, no exercício anterior, você parou no 4 e cancelou com o primeiro fatorial. Gente, a gente vai cancelar sempre com o maior, né? Não necessariamente com o primeiro ou com o segundo. A gente vai efetuar o cancelamento de forma que dê menos trabalho para frente. Então, eu vou cancelar com 28, que é o maior, que aí eu preciso depois fazer menos conta. Então, vai ficar 32 vezes 31, vezes 30, vezes 29, 28, cancela com 28. E aqui 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, combinação de 32, 4 a 4, 35.960. 35.960. Ou seja, dos 32 alunos formando a equipe de 4, eu posso formar 35.960 equipes. Mas e se eu fizer de uma outra maneira? Se eu fizer com que minhas equipes de 4 tenham sempre 2 garotos e 2 garotas, como é que eu vou resolver esse problema? Aí eu vou ter que dividir em 2 etapas. Primeiro, eu vou ter que escolher 2 garotas dentre as 20 e depois eu vou ter que escolher 2 garotos dentre os 12. Como eu estou tomando decisões,
o resultado final vai ser o produto, pelo princípio multiplicativo, vai ser o produto desses dois. Então, o primeiro é escolher 2 dentre os 20. Então, escolher 2 dentre os 20 é combinação de 20, 2 a 2. O segundo é escolher 2 dentre os 12. Então, é combinação de 12, 2 a 2. Então, este problema, eu vou calcular a combinação 2 vezes e vou usar o princípio multiplicativo para fazer o produto. Então, eu vou calcular cada um. Então, aqui, ó, 12 menos 2. Vou escrever aqui. 12 menos 2 vai dar 18. E aqui, 12 menos 2, 20 menos 2 dá 18. E aqui dá 10. Então, quando eu for abrir o fatorial, vai até o 18 para poder cancelar o de baixo. E aqui também, vai até o 10 para poder cancelar o de baixo. Vamos fazer. Caiu bem em cima, né? Então, aqui vai ficar assim. 20 vezes 19 vezes 18 sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 18. Então, eu vou cortar. Vezes 2 vezes 11 vezes 10 sobre 2 vezes 10. Então, aqui eu posso simplificar. Dá 1 e dá 10. 10 vezes 19, 190. E aqui dá 1 e dá 6. 6 vezes 11, 66. Então, a quantidade total vai ser 190 vezes 66, que é 12.540 quilos. Repara que esse problema a gente usa dois conceitos. Usa o conceito de combinação e o conceito de princípio multiplicativo. Vamos ver mais um exercício. Para fazer uma aposta na Loto Fácil, devemos marcar 15 números dentre os 25 constantes no volante. De quantas maneiras é possível preencher um cartão da Loto Fácil? Mais uma vez, como a ordem da escolha dos números não muda a aposta, nós vamos ter combinação de 25, 15 a 15. Ou seja, dos 25, eu vou selecionar 15. Então, esse 25 vai ser maior do que o número de baixo. Então, aqui, 25 menos 15 dá 10. Eu vou abrir... Oi, fala. Eu estou aprisionado na quinta dimensão e não consigo sair, caramba. Eu não posso sair, gente, porque eu não tenho dinheiro. Pagar sem entrar na minha internet. Maria Isadora, você está com o microfone aberto. Vai acabar. Desculpa, professor. Então, aqui. Nem vi. Pois é. Aqui o 25, a gente vai abrir até o 15 para poder cancelar com o 15 de baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar 25 vezes 24, vezes 23, vezes 22, vezes 21, 20, 10, 9, 8. Eu errei. Vezes 19, 18,
17, 16 e, finalmente, 15. Sobre 15 fatorial e 10 fatorial. Aí você vai cancelar. Aí você vai poder usar a calculadora. Vai multiplicar todos esses números e dividir por 10 fatorial. Vai dar essa quantidade aqui pequenininha. 3.268.760. 3.268.760. Ou seja, depois, né, na próxima aula, a gente vai ver a questão de probabilidade. A probabilidade é você acertar um em todas essas possibilidades. Ou seja, a probabilidade de você acertar o sorteio da Loto Fácil vai ser uma em 3.268.760, que é bem pouquinho, né? Uma probabilidade bem próxima de zero. Então, vamos ver mais um exemplo. Considerando 6 pontos pertencentes a um plano e distribuídos de forma que 3 pontos sejam não adjacentes. Então, são 6 pontos assim, eles não são colineares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer 6 pontos. Determine quantos triângulos podem ser formados com 3 pontos. Então, o que você quer? Você quer de 6, dos 6 pontos, selecionar 3. Então, como é que a gente vai fazer? Olha lá. A ordem em que a gente toma 3 vértices não altera o triângulo formado. Então, eu vou usar a ideia de combinação. Dos 6 pontos, eu vou selecionar 3. Então, de 6 em 3, eu vou fazer 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, e 6 menos 3. 6 menos 3 também dá 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Vou cancelar. Aqui eu posso ir simplificando, ó. 6 com 3. Aqui dá 1 e dá 2. Aqui também dá 1 e dá 2. No final, 2 vezes 5 vezes 2, 20. Então, de 6 pontos não colineares no plano, eu posso formar 20 triângulos, que é a combinação de 6, 3 a 3. Propriedades. Na fórmula, se o P é igual a N, a gente tem que a combinação é 1. Por quê? Porque aqui vai ficar N menos P, que é 0. Então, vai dar 1. Combinação de N, 1 a 1 é N. E de N, tomados os próprios N, é 1. Então, esse daqui sai de decorrência da definição. Os números representados pelo símbolo, combinação de N, P a P, são denominados números combinatórios. Dois números combinatórios dizem-se complementares quando a soma de seus índices reproduzem o primeiro. Ou seja, se eu tenho que é combinação de N, P a P e combinação de N menos P. Professora, me dá um exemplo numérico. Não saiu o exemplo numérico. Exemplo numérico aqui, por exemplo, é assim.
Combinação de 8, 3 é igual a combinação de 8, 5. Por quê? Porque 3 mais 5 dá 8. Um outro exemplo. Combinação de 10, 2 a 2, vai ser igual a combinação de 10, 8 a 8. Porque aqui, ó, 8 mais 2 dá 10, tá? Relação de Stiff. O número de combinações de n elementos tomados PAP é igual ao número de combinação de n-1 elementos PAP. Então, aqui. Esta é uma relação. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, n-1, tirar menos 1 de cada um dos elementos aqui, basta tirar um aqui, ó, tá? Então, vamos ver isso aqui num teorema. Essa fórmula pequenininha, a gente vai ver depois, quando a gente estudar binômio de Newton, que é a soma das combinações. Mas hoje, o que eu quero que fique memorizado é a questão do que é a combinação, tá? O que é e quando a gente usa a combinação. Agora que a gente já sabe calcular a combinação, vamos ajudar o Vitor, que foi o problema que motivou isso daqui, né? De quantas maneiras a gente pode formar a combinação com os 60 números que aparecem no cartão da Mega Sena? Então, se você tem cartão lá da Mega Sena que tem 60 números, quantas combinações com 6 desses números você pode fazer? Então, o N é 60 e o P é 6. Então, você vai fazer combinação de 60, 6 a 6. Aqui, 60 menos 6, 54. Então, você vai abrir o fatorial até o 54. Então, vai ficar 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, que você sabe que vai cancelar o 54 de baixo. E o 6 fatorial é do 6 até o 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver o total de combinações que você vai poder fazer na Mega Sena. 50 milhões, 63.860. Então, total de possibilidades de combinação é mais de 50 milhões. Ou seja, a probabilidade de você acertar uma sequência, né, uma combinação no total de possibilidades é 1 em 50 milhões, 63.860. O que é mais fácil? É mais fácil você acertar na Mega Sena ou é mais fácil você acertar na Loto Fácil? Qual o total de possibilidades que a gente viu que era Loto Fácil? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, Loto Fácil. Qual era o problema da Loto Fácil? Aqui. A Loto Fácil, vocês estão conseguindo ver, é 3 milhões. A Mega Sena, 50 milhões. Ou seja, é mais fácil você acertar na Loto Fácil do que você acertar na Mega Sena. Por quê? Porque o total de possibilidades da Mega Sena é maior. Tá? Então, vamos à primeira atividade, primeiro exercício.
Uma comissão de 4 membros deve ser escolhida dentre 7 pessoas. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão, sendo que todos terão função idêntica? Então, antes, o problema de arranjo, a gente fazia assim, escolher um presidente, um vice e um tesoureiro. Ou escolher primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aqui não importa a ordem, então eu vou usar combinação e não vou usar arranjo. Então, eu vou combinar. Eu tenho que escolher 4 dentre os 7. Então, eu vou fazer combinação de 7, 4 a 4. Dá 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Então, 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. Aqui, eu vou abrir o fatorial até o 4, para poder cancelar. Então, 7 vezes 6 vezes 5, 4 fatorial. Sobre 4 fatorial e o 3, 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico esses dois e agora eu vou simplificar o restante. Vou simplificar o 3 com o 2, vai dar 3. E depois eu posso simplificar o 3 com esse outro 3. Dá 1 e 1. Sobra 7 vezes 5, 35. Então, qual é o total de comissões que eu posso formar de 7, de 4 em 7? Ou seja, combinação de 7, 4 a 4, 35. Cada uma das 10 equipes que disputam o campeonato de futebol devem se enfrentar cada uma das demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato? Ou seja, das 10 equipes, elas devem se enfrentar 2 a 2, né? E A com B é a mesma coisa que B com A. Ou seja, não tem aquele jogo de ida e volta. Eu vou parar aqui para a gente entrar no próximo link.